Gênesis 4, verso 1. O homem conheceu a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, dando à luz a Caim, disse: Adquiri um homem com o auxílio de Jeová. Primeiro a Bíblia diz: o homem conheceu a Eva, sua mulher. Ponto e vírgula. Aqui está dizendo que ele conheceu ela. Sim, em Gênesis 3. Ele conheceu ela, porque assim que ela comeu daquele fruto, ela deu também ao marido. Aqui a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, mas não está dizendo que Caim é filho dele. É a mesma coisa de dizer assim: o Antônio teve relação com a Maria. Ela teve um filho, mas a pergunta é: ela teve um filho desta relação que teve com Antônio ou com outra pessoa? O que estou fazendo com esse texto é simplesmente porque não tem lógica de Caim ser filho de Adão. Então, por mais que este texto pareça que Caim é filho de Adão, você tem que saber que não pode ser, porque depois, na parábola do joio e do trigo, Jesus diz que não é. E em 1 João 3,12, São João também diz: Caim era do maligno. Jesus disse que o pai dos fariseus era o diabo porque ele foi homicida desde o princípio. Paulo disse que Deus fez vasos de honra e vasos de ira, preparados para a destruição. E na parábola do joio e do trigo, que todos sabem que está se referindo ao que aconteceu no Éden, a plantação das duas sementes, Jesus disse: o inimigo que semeou o joio é o diabo. E não há dúvida que Caim representa o joio. Agora, em muitas traduções que você lê hoje, diz: e conheceu Adão, sua mulher, e ela deu à luz a Caim. E depois diz: e conheceu ela de novo, e deu à luz a Abel. A impressão que se dá é que Adão é pai tanto de Caim como de Abel. Mas esse texto aqui é o texto original, como está no hebraico. O homem conheceu a Eva, sua mulher, ponto e vírgula. Ela concebeu e, dando à luz a Caim, disse: adquiri um homem com auxílio de Jeová. Aqui diz que ele conheceu a Eva, sua mulher. Claro que conheceu, é como José. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria e que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Mas a frase está dizendo que se ele não conheceu ela até que ela deu à luz a Jesus, mostra que conheceu depois. Mas porque José conheceu Maria depois, não significa que Jesus é filho de José. Aqui o texto diz: o homem conheceu a Eva, sua mulher. Sim, conheceu. Porque a serpente teve relação com ela, mas ele também teve. Ela concebeu e, vírgula, dando à luz a Caim, vírgula, disse, adquiri um homem com auxílio de Jeová. Eva ter dito adquiri um homem com o auxílio de Jeová não significa que Caim é de Deus. Se você for crer que por causa que ela disse isso Caim é de Deus, você vai ter que ir contra a parábola do joio e do trigo, contra 1 João 3,12. Então é melhor você crer na verdade. Ela alcançou mesmo um homem com auxílio do Senhor, porque a geração no útero só Deus pode fabricar. A semente errada caiu no ventre certo. A semente da serpente caiu no útero que Deus tinha feito para produzir. O útero não podia fazer outra coisa a não ser produzir aquilo que caiu lá. Essa é a lei da natureza, a terra do mesmo jeito. Se cair uma semente de joio na terra, ela vai produzir. Se cair o trigo, ela vai produzir. A terra não diz assim: olha, eu vou produzir só o trigo, o joio não. Não, qualquer coisa que cair, ela produz. É como um violão. Se um músico pegar um violão e tocar um hino, ele toca. Mas se um músico pegar um violão e tocar uma música profana, ele também toca. Portanto, Eva não disse: alcancei do Senhor um varão, como diz as Bíblias tradicionais.
Mas adquiri um homem com o auxílio de Jeová. Jeová me ajudou a dar à luz este homem. Tive um bom parto, não tive nenhum problema. Mas não significa que ele prestava. Depois você vê Deus colocando nele uma marca para ninguém matar ele, mas isso não significa que ele prestava. Deus estava ajudando ele, protegendo ele, mas não significa que ele presta. Há passagens na Bíblia de reis rebeldes, como Acabe, que Deus muitas vezes deu vitória a ele em guerras, mas isso não significa que Acabe prestava. Portanto, ela não disse: alcancei do Senhor um varão. Preste bem atenção nisso. Ela disse: adquiri um homem com o auxílio de Jeová. O verso 2: tornou a dar à luz a um filho, a Abel, seu irmão. A frase tornou a dar à luz não quer dizer que depois que Caim nasceu, cresceu, passou o resguardo, então ela conheceu de novo seu marido e ela deu à luz a Abel. Não. Tornou a dar à luz porque ela deu à luz a Caim e foi no mesmo parto. Ela deu à luz de novo, no mesmo parto, a Abel. Veja a tradução de Almeida, revisada e corrigida, de 1969. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E teve mais a seu irmão Abel, ou seja, teve Caim e tornou a dar à luz a Abel. E teve mais o seu irmão Abel, no mesmo parto. Este deitar de Adão com Eva, este conhecer, esta relação sexual que Adão teve com Eva, não foi fora do jardim. Foi ainda quando eles estavam no jardim em Gênesis 3. Pois foi ainda em Gênesis 3, verso 15, que ela engravidou, pois foi ali que Deus disse: porém inimizade entre a tua semente e a tua semente. As duas sementes, Caim e Abel, já estavam no útero dela em Gênesis 3,15. Mas por que a história do deitar-se com ela acontece só em Gênesis 4? Gênesis 4 conta mais detalhadamente o que aconteceu em Gênesis 3. Vou provar como o escritor de Gênesis sempre fez isso. Ele sempre repetiu o mesmo acontecimento de um capítulo no capítulo subsequente. Gênesis 1, verso 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ok, em Gênesis 1:12, Deus criou as árvores, não é verdade? Ok, isso é o capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2, verso 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Veja bem, no capítulo 1, verso 12, a terra fez brotar a vegetação. No capítulo 2, verso 5, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Então, se você ler os capítulos de Gênesis de forma organizada, aleatória, achando que o capítulo 2, o capítulo 3 está na frente do capítulo 2, você vai se atrapalhar. Ok, agora veja o capítulo 2 de Gênesis, verso 9. Veja que no capítulo 1, no verso 12, Deus tinha feito crescer toda a árvore da terra. Agora o 9 do capítulo 2. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. Então esses relatos sobre o crescer das árvores, as árvores nascendo do solo do capítulo 2, na verdade aconteceram no capítulo 1.
Quando Adão deita com Eva, em Gênesis 4, e ela dá à luz a Abel, na verdade aquilo é uma repetição do que aconteceu em Gênesis 3. A prova disto é que ela já sai do Éden grávida. Porque em Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade entre a tua semente e a tua semente. Olha a tradução da Bíblia de Jerusalém, Gênesis 3,15. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Aqui Eva já estava grávida. Deus viu as duas sementes no útero de Eva. E essas duas sementes não são outras a não ser aquelas de Mateus 13, verso 36 a seguir, o joio e o trigo. Portanto, em Gênesis 4, quando Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela deu à luz a Caim e mais a seu irmão Abel no mesmo parto, na verdade, ele era pai apenas de Abel, porque a semente da serpente já estava ali. E você, teólogo, não venha com este papinho para boi dormir, de que eu estou dizendo que Eva teve relação com uma cobra, porque a serpente não era cobra neste tempo. Ela passou a rastejar depois que foi sentenciada.